Vamos lá. Vamos distribuir essa graça aqui para nós. Primeiro período, primeiro. Irmãos, eu ganhei na mensagem 4, quando o irmão falou que a gente não pode entristecer o Espírito do Senhor, né? Porque o Senhor, desde Adão e Eva, Ele nos amou muito. Ele falou que não era para eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles foram lá e comeram. Mas o Senhor não matou eles assim de vez. Ele matou um cordeiro, vestiu eles com a pele do cordeiro. Aí eles não se arrependeram, colocaram a culpa um no outro. Foi você? Não fui eu, foi tu. Mas eles não se arrependeram. O Senhor morreu por nós na cruz, nos deu a vida e a gente ainda entristece o coração dele. Então, mesmo se a gente fizer isso, a gente tem que se arrepender. A gente não pode fazer igual a Adão e Eva. Amém. O título da conferência foi Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Aí eu ganhei na mensagem 2 que precisa de 2 coisas para sermos salvos. A primeira é que Deus precisa querer que sejamos salvos, que isso liga ao fato de Deus nos amar. Por isso Ele deseja que sejamos salvos, mas teve que pagar alto preço por nós. E o segundo é que nós precisamos querer para que sejamos salvos. E que liga ao fato que, se nós quisermos ser salvos, só basta crer para que sejamos salvos. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Essa conferência pôde me mostrar que o Senhor está constantemente no meu viver, né? E eu ganhei quando o irmão falou que se o capítulo 4 de Romanos seria apenas uma doutrina. Ele falou que Abraão era a prova viva de que o evangelho é o poder de Deus. Porque Abraão creu. Abraão tinha fé que o Senhor podia operar na vida dele. E ele mesmo amando Isaac, amando tanto o filho dele, ele ofereceu o filho como sacrifício para o Senhor. Realmente nós temos que ser assim e acreditar que o Senhor pode trabalhar em nossas vidas. Outra coisa que eu ganhei muito foi quando, na primeira mensagem, quando o irmão César Menegutti falou que Saulo era um perseguidor dos que invocavam o nome do Senhor. Mas o Senhor conseguiu trabalhar nele, conseguiu transformar ele em Paulo. E foi Paulo que escreveu Romanos. Realmente que escreveu a Epístola a Romanos. Realmente o Senhor conseguiu trabalhar em Saulo, que era um perseguidor dos que invocavam o nome do Senhor. Por que ele não pode trabalhar em mim? Amém? Eu creio que o Senhor pode trabalhar e pode me transformar. Realmente eu não posso nada, mas o Senhor pode por mim. O Senhor falando por mim eu consigo. E uma coisa que eu ganhei também é que o irmão perguntou assim, quem manda na sua vida? Aí todos os jovens responderam, o Senhor, claro. Mas aí ele perguntou assim, quem realmente manda na sua vida? Será que não são as coisas do mundo, são as coisas que você ouve, as coisas que você faz? E às vezes a gente pensa que, se eu fizer isso, vai sair pelo ouvido e entrar pelo outro, não vai acontecer nada. Mas as trevas ficam. Realmente o que é treva fica no coração. E a gente vai para a conferência e vê que o Senhor quer tirar isso do nosso coração. Realmente temos que lançar fora tudo que rouba o lugar do Senhor do nosso coração. Amém. Amém. Eu ganhei num compartilhar que foi assim. Se o diabo vier te lembrar do seu passado, lembra que o futuro dele é o lago de fogo. Quantas vezes o diabo vem te lembrar que você errou assim, muito no passado e te afastar de Deus? Mas aí você fala pra ele assim, olha, seu futuro é o lago de fogo. E você não tem direito na minha vida. E o tema da conferência foi, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu ganhei nesse tema, foi muito rico, porque você vai pegar o evangelho. Quem é contra nós? Quem, irmãos? Então, quem? Então a gente tem que sair e pregar o evangelho, porque eu não quero que Deus volte muito tarde, não. Quero que Ele volte, se Ele quiser, mesmo amanhã. Senhor Jesus. Amém. Eu gostei muito da parte que o irmão perguntou pra gente. O que a gente tem no coração, né? De primeiro a gente fala, é o Senhor, mas se você for parar pra pensar, quantas vezes você lembra do Senhor no seu dia a dia? Quantas vezes você depende dele? Quando a gente ganha uma coisa que a gente quer muito, a gente pula e fica super feliz. A gente ganhou o Senhor. Às vezes eu não demonstro muita alegria por isso, né? E eu preciso me arrepender disso, porque no meu coração eu quero ter o Senhor, né, dentro de mim.
e me renovando a cada dia com a sua vida. Eu acho que eu preciso realmente viver pela fé, né, que eu tenho no Senhor. E eu não quero ter as coisas do mundo no meu coração. Eu quero ter uma coisa realmente do Senhor, né? Amém. Ó, Senhor Jesus. Eu ganhei muito na parte que o meu irmão falou que hoje nós devemos destruir todas as barreiras que há entre nós e o Senhor, né? Porque muitas vezes a gente deixa de vir para uma reunião por causa de coisas mundanas. Deixa as coisas do Senhor por coisas tolas, por coisas bestas do mundo. A gente tem que decidir hoje de quem nós somos. Quem manda na nossa vida, quem nos governa. Que hoje a gente tem que escolher porque é a nossa hora. Daqui a pouco o Senhor está voltando e a gente não vai ter escolhido. Então a gente tem que ser determinados, né? Ter uma meta. Se a nossa meta é o reino, que seja o reino. Que a nossa escolha seja o Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Mensagens anteriores da conferência, 2 versículos ficaram na minha cabeça que o irmão tinha falado. Foi, tudo coopera para o bem daqueles que invocam o nome do Senhor. E outro era, das coisas que dependem do Espírito se inclinam para o Espírito. E das coisas que da alma se inclinam para a morte. Era uma coisa assim, Aí, eu estava na semana em casa, tudo bem. Já tentando convencer minha mãe de ir pra conferência, deixar eu ir. Aí foi meu aniversário, eu ganhei uma chuteira. Aí eu perdi essa chuteira no colégio, que eu faço futsal no colégio. Caramba, agora minha mãe não vai deixar eu ir mesmo nessa conferência. Poxa, aí eu lembrei do versículo, tudo coopera, amém, para o bem. Porque aí eu pude voltar ao Senhor e orar. Aí no último dia, fiquei gripado. Caramba, agora tô passando mal ainda, febre. Aí, não, eu vou. Amém, Senhor Jesus. Aí eu acabei indo, consegui deixar meu pai lá um pouco nervoso também. Aí chegando lá na conferência, aí acho que não foi no terceiro dia, a conferência é muito boa, no terceiro dia, chega o irmão. Não, aqui vocês estão com quarentena, suspeita de gripe suína. Ninguém sai do alojamento. Poxa... E eu tinha vindo gripado. E o povo do meu quarto e o povo do ônibus pegaram de mim, né? Aí eu, poxa... Aí no outro dia... Aí quem tava com um pouco de febre, eu nem tava com muita febre não, já tinha passado, tava com 37,5. Aí a gente foi isolado, né? Fomos para outro alojamento lá. Aí todo mundo de máscara. Aí eu acabei lembrando do outro versículo, né? Poxa, será que eu fui no estupim? Será que eu fui para a conferência, não no Espírito? E acabei gerando morte aí para um monte de irmãos aí. Porque o DF todo no primeiro dia tinha subido lá para o mezanino. Aí eu fiquei com medo, né? Poxa, Senhor Jesus, olha o que eu fiz. Caramba. Mas hoje não tem como mais eu saber se foi realmente no Espírito ou se foi na alma. Agora é só depender do Senhor ir para frente. Amém, tá no Espírito. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu fui para a conferência os 2 períodos. A graça do Senhor, fui monitora dos 2 períodos. Pensei que estava indo o primeiro período só para monitorar as meninas, mas o Senhor falou que Ele precisa de mim. Que o Evangelho é o poder de Deus. E esse poder de Deus veio também para me alcançar. Os irmãos falaram de Paulo, que Paulo antes era Saulo, era um blasfemo, era um insolente, era um perseguidor. Mas ele se tornou uma pessoa perseguida, uma pessoa que tinha intrepidez em falar do Senhor. E hoje eu quero isso para mim. Eu peço ao Senhor, Senhor, eu quero ser essa que não se envergonha de Ti, que não tem vergonha do Evangelho, que experimenta o Teu poder todos os dias, que experimenta o poder da salvação, que experimenta o poder da Tua luz, que experimenta a Tua vida diariamente. E os irmãos falaram que muitas vezes nós vamos para a conferência e não sabemos por quê. 1, 2 semanas ou um dia mesmo, o fogo da conferência se acaba. Por quê? Porque só basta um dia, sem desfrutar do Senhor, sem buscar a palavra para que o Espírito seja abafado. Então, eu venho rogar aos irmãos que diariamente a gente possa buscar o Senhor, buscar com desespero, buscar com amor,
pedindo a Ele que o Espírito não venha ser abafado, que a gente não venha atrapalhar o mover do Senhor na igreja através da nossa mornidão, que o Senhor venha agir através de nós. Amém. Oh, Senhor Jesus, essa conferência foi muito rica mesmo. Eu ganhei muito quando o irmão fala, né, quem está no nosso time. É o Senhor Jesus ou é qualquer outro jogador aí, né? Se o Senhor Jesus está no nosso time, a vitória é certa, né? Outro ponto também muito importante é quando nós basta um dia para nos envelhecermos, né? Um dia sem desfrutar o Senhor já é suficiente, mas nós somos renovados dia a dia. Isso também é muito importante. O Senhor também, Ele, pela misericórdia dEle, Ele nos mostra a nossa condição, né? E quando Ele nos revela a nossa condição, nos expormos à luz dEle, né? Nós vemos e nos arrependemos. Precisamos ter um coração como o de Davi, que se voltou ao Senhor e disse, né? Senhor, pequei contra Ti. Se nós nos arrependemos, é o que basta, o Senhor se alegra, né? Ó Senhor Jesus, muitas vezes também nós vamos para a reunião, assim, vou para a reunião, assim, se torna uma rotina, né? Eu vou para a reunião porque meu pai e minha mãe vão para a reunião, aí, né? Mas nós temos que ir na reunião para desfrutar do Senhor. E muitas vezes o irmão, toda a conferência está falando, negar a vida da alma, negar a vida da alma, negar a vida da alma. Poxa, o irmão toda vez fala isso, negar a vida da alma. Mas nós temos que receber essa palavra como vida, porque o conhecimento nos mata, a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Amém. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Romanos 1,16 fala, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor Jesus. Os irmãos enfatizaram muito que muitas vezes nosso viver, a gente fala tantas coisas, né? Futebol, as irmãs novela, né? Mas a gente não se envergonha disso, né? Por que a gente se envergonha do Evangelho, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor Jesus, nós temos esse poder, né? Nós temos o poder de salvar as pessoas do mundo, né? Senhor Jesus, amém. Verdade, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, tem um versículo aqui em Romanos 16, capítulo 16, versículo 25, fala assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Essa parte A aqui de novo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Romanos 1:1, Paulo fala que o evangelho de Deus é o poder. E no versículo 25 ele fala que esse evangelho já é dele. O que me tocou nessa conferência do primeiro período é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, se o Senhor é por você, tenha certeza que esse evangelho também será teu. De tudo que vivemos e de tudo que passamos na vida da igreja, de invocar o nome do Senhor e de guardar a palavra do Senhor, amém? É o evangelho de Deus. Só que o fato de praticarmos e vivermos isso diariamente, esse evangelho passa a ser nosso. Quer dizer, nós passamos a ser uma testemunha viva do nome e da palavra do Senhor. E aquele evangelho, aqui no começo de 16, Paulo saúda vários irmãos, mostrando que esse evangelho, ele é tão saudável, e ele passa a ser tão a sua pessoa, que você começa a frutificar. Por isso que esse evangelho é de Deus. E esse evangelho é poderoso para salvar a todo o que crê. Senhor Jesus, então isso me expôs, irmãos, que para esse evangelho ser meu, eu preciso frutificar diante do Senhor. Essa pregação do evangelho de hoje à tarde é de Deus. Porque o Senhor quer fazer esse evangelho ser teu, Senhor Jesus. E quanto a essa gripe, irmãos, que teve lá na estância, realmente ela vai ter muito pano para manga aí. E esses meninos aí vão ter muita história para contar. E o Senhor, Ele deu uma oportunidade muito boa, antes de terminar a conferência, de todos nós praticarmos essa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
porque eu vejo esses meninos tudinho aí, gripado, doente, tudo em cima do meu filho. Eu falei, Senhor Jesus. Então também mas graças ao Senhor também pude ser iluminado nessa palavra ali na hora e falar, não adianta nós nos desesperarmos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Senhor foi conosco. Né? Apesar de alguns terem ficado doentes, tudo, mas estão aí saudável, nada grave aconteceu. E graças ao Senhor, o Caio também está muito bem. Amém. Amém. Também toquei muito no primeiro período, né? Primeiro foi esse negócio da gripe aí, né? Porque eu era monitor dos meninos tudinho, aí todo mundo ficou com gripe. E eu tinha que ser o que passava confiança, assim, não, gente, fica tranquilo, isso aí não é nada e tal. E eu lá, desesperado, meu quarto inteiro com esse negócio, todo mundo com máscara, e eu aqui, não, rapaz, que isso, aí não é nada não, só uma gripezinha e tal. Só que no meu interior eu tava muito preocupado, né? Aí isso já me mostrou que tem que praticar, né, a mensagem. O Senhor é assim, né, ele dá a mensagem e depois dá a situação para você praticar, né? E o que eu toquei muito lá na conferência foi quando o irmão falou que o mundo é um esgoto. Ele falou assim, olha, o Senhor te salvou do esgoto, né? Deus entregou o filho dele para ir lá no esgoto e te buscar, né? E você estava lá no esgoto. Aí eu pensei, né, se algum dia eu iria no esgoto por alguém assim para buscar, ainda mais sendo inimigo, né? E isso foi uma coisa que me tocou bastante, que veio mostrar a nossa condição, né? E o que mais me tocou depois foi que ele falou ainda que esse esgoto, né, que tem um pedaço desse esgoto que está dentro de nós, que é a vida da alma, né? Então ele falou assim, que dentro de você pode sair uma aranha, um rato, e isso aí me tocou bastante, porque a gente sempre fica falando disso mesmo, do mundo, né, que o mundo é isso, o mundo é aquilo, mas e dentro da gente, né? E aí isso me tocou bastante para mostrar a minha condição, né? E para mostrar que a gente tem que aproveitar cada oportunidade para limpar esse esgoto, né? O irmão lá deu um exemplo, ele chamou um irmãozinho lá na frente, tal, falou assim, ó, você está preparado para reinar? Aí ele falou, não. Era um menino bem pequenininho assim. Aí ele, não. Aí falou, para você reinar você precisa fazer o quê? Aí ele, crescer. Então tá, vou te dar 1 hora para você crescer. Aí o moleque começou a ficar pulando assim. Aí depois o irmão chegou à conclusão, o que ele falou? Ele falou assim, que a gente tem que aproveitar o tempo. Ele falou assim, olha, 1 hora é muito pouco tempo para você crescer. Então você sabe quando o Senhor vai voltar? Você não sabe. Então você tem que aproveitar o tempo que você tem para estar crescendo. Amém. Né? Então cada oportunidade a gente tem que aproveitar para crescer. Né? E isso também me tocou bastante. Aí quando a gente vai crescendo, a gente vai limpando, né, o esgoto. Né? Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém pelo segundo período. Separados para o Evangelho de Deus. Foi o tema dessa conferência, irmãos. E como os jovens do primeiro período compartilharam, o Senhor de fato, Ele quer crescer em nós. Ele quer achar espaço em nós. E o ponto que eu mais desfrutei de toda a conferência, até agradeci muito ao Senhor também, logo depois da conferência, quando cheguei, o título da mensagem, oferecer nosso corpo por sacrifício vivo. Amém. Foi o mesmo ponto que eu pude desfrutar nessa conferência, que nós precisamos de fato renovar a nossa consagração. Nós temos o costume de muitas vezes analisar a nossa consagração, o quanto que eu tenho dado ao Senhor, num período longo, em 3 meses, num semestre, num ano. Mas um dia, irmãos, fora da presença do Senhor, nós não podemos tocar na vida do Senhor. A morte, no caso, está operando em nós. E isso é o suficiente para abafar o nosso espírito. Então, nós vimos ali que nossa consagração e nosso, digamos, check-up precisa ser diário. Todos os dias nós precisamos renovar nossa consagração para o Senhor. E essa consagração, ela precisa ser uma consagração espontânea e consciente do que nós estamos dando ao Senhor. Eu vejo, nasci na vida da igreja, graças ao Senhor, mas muitas vezes a consagração que eu tinha perante o Senhor era uma consagração momentânea. Eu entregava 30% ao Senhor e ficava com 70%. E o Senhor, Ele quer 100% do nosso ser para Ele. Então, nisso, nós precisamos ver o que eu estou oferecendo para o Senhor. Então, o irmão perguntou várias vezes numa mensagem, nesse semestre, Estevão, o que você ofereceu ao Senhor? O que você ofereceu foi de maneira espontânea, com alegria no seu coração? E o Senhor hoje, irmãos, Ele anela por essa alegria no nosso coração.
Cada dia nós precisamos orar ao Senhor, tendo uma consagração alegre. E um exemplo, ser breve nesse exemplo, eu toquei muito, é de Isaac. Abraão, quando foi oferecer Isaac ao Senhor, Isaac já era grande. Ele estava carregando a lenha, ele tinha força. E Abraão já era velho. Isaac sabia o que estava acontecendo ali. Ele perguntou, pai, cadê o cordeiro, né? Para ser imolado. E Abraão respondeu, o Senhor proverá. E ele creu nessa palavra. Em nenhum momento ele hesitou. Ele deixou o seu próprio pai, mesmo velho, amarrá-lo à lenha, para poder ser sacrificado. Eu fiquei imaginando a mesma situação comigo. Imaginando até meu pai mesmo, me amarrando. Né? Vai, meu filho, se consagra para o Senhor. Mas nessa experiência física mesmo, nós precisamos trazer para a nossa realidade espiritual. Eu quero deixar o Senhor me amarrar. Amém. Quero estar amarrado no Senhor, para que eu possa ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Separados para o Evangelho de Deus. Um outro título interessante entre as mensagens da conferência foi a importância vital de negar a vida da alma. Quando eu li esse título, eu achei a palavra vital um pouco forte, né? Meio fora de contexto, assim, não sei por que aquele vital ali. Mas no decorrer da mensagem eu fui notar que é de extrema importância. E é vital para nós negarmos a vida da alma. Vital está relacionado com vida, né? E a vida nós sabemos que é para o reino. Né? A vida que o Senhor tem colocado em nós visa a edificação da igreja para o estabelecimento do reino. Mas negar a vida da alma é a única coisa que a vida da alma ainda é o único impedimento que há entre nós e o reino. E por isso é importante e é vital nós negarmos. A vida da alma, ela forma uma barreira, uma parede para o crescimento da vida de Deus. E ela também pode cortar a nossa comunhão com Deus. Naquela lista de Romanos que fala quem pode nos separar do amor de Deus, muitas coisas ali vão sendo citadas e você vai se alegrando, né? Não, nem a perseguição, nem a angústia, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem a morte. Aí você vai subindo. Aí parece, quem nos separará? E logo depois Paulo começa a falar do amor que ele tinha natural pelos judeus, né? Aí você fala, também, de novo, a palavra falando algo fora. Mas é porque o amor natural é a expressão da nossa vida da alma. E se nós amarmos alguma coisa com a nossa vida natural, sem depender do Senhor, e sem usar o nosso espírito, esse amor vai ser um impedimento para o crescimento de Deus. Eu passei a olhar os irmãos de outra maneira. Quando eu olho para os irmãos, eu quero amar os irmãos com o amor de Cristo, né? Às vezes a gente tem preferências naturais, tem irmãos que são mais seus amigos, tem irmãos, tudo isso tem que ser jogado no lixo. Tudo isso faz parte do esgoto que o Rafael falou. Irmãos, negar a vida da alma é vital. Só quando nós negarmos totalmente a nossa vida da alma, exercitarmos o tomar a cruz, é que a vida do Senhor vai crescer totalmente em nós. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu quero ler um versículo de capítulo 13 de Romanos, versículo 11, diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E no capítulo 16, inclusive até o irmão leu, eu já estava aqui formulando a minha... E no capítulo 16, 25 fala assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Senhor Jesus. Essa conferência de jovem foi minha primeira conferência. E eu saí de lá assim em êxtase. Eu fiquei... No segundo período, os irmãos deu uma palavra tão sólida que estava difícil de engolir. Mas a palavra que mais me tocou foi quando o irmão Pedro Dong falou de uma planta executiva, né? De toda a estância, de toda a arquitetura da estância. Que foi muito difícil eles fazer a estância, né? Construir a estância. E essa planta construtiva, quando eu cheguei aqui, fiquei olhando até para a planta daqui do local, né? Cheios de cubos e muitos nós e várias formas de fazer toda esse teto aqui, por exemplo. E eu fiquei imaginando nós. Nós temos a economia do Senhor hoje, né? E essa planta executiva é nada mais, nada menos do que a economia do Senhor, que nós temos que executar hoje. Sair para pegar o evangelho do Senhor, né? E nos consagrar ao Senhor. Eu fui tocado, irmãos, porque
na maioria das vezes nós falamos que o evangelho dos irmãos, o evangelho do apóstolo, o evangelho que o irmão está falando, a palavra que o irmão disse tal dia, mas não causa mais impacto e não muda a nossa vida, porque nós não falamos que esse evangelho é nosso. Irmãos, esse evangelho tem que ser nosso. A partir do momento que nós dissermos para as pessoas que esse evangelho é nosso, nós vamos poder derrotar os principados e potestades, as coisas negativas da nossa vida. E outro ponto que eu ganhei também foi a nossa autossuficiência. Nós jovens sempre nos achamos, né, que estamos podendo, que somos jovens, temos vigor e podemos todas as coisas, mas nós não podemos nada, irmãos. Nós estávamos no esgoto e o Senhor nos trouxe. E não tem diferença nenhuma nós com outro jovem do mundo. Porque a mesma natureza caída que está nele está em nós. Porém, o Senhor está nos transformando. Eu queria ter compartilhar com os irmãos sobre a mensagem de ontem, que também tem a ver com a conferência, que nós nunca vemos homem dar fruto. Nunca. Nós vemos a esposa dar fruto. Então esse evangelho que está nos transformando é para nós darmos frutos. Né? O evangelho está nos mostrando que se nós não levarmos o nosso velho homem para a cruz, nós não vamos conseguir frutificar. Por isso que oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Nós temos que realmente nos oferecer, irmãos, ao Senhor. Como o irmão leu em Gênesis. Isaac, ele já estava temendo, porque ele percebeu que ali o pai estava com um cutelo na mão. Imagina, irmãos. O Senhor com um cutelo já pronto para nos imolar. Ninguém quer ser imolado. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer ser queimado. Mas nessa conferência eu pude dizer para o Senhor com toda sinceridade. No último dia, no domingo, o irmão fez uma oração, o irmão Miguel, que quem queria se entregar para o Senhor. Irmãos, eu me entreguei para o Senhor. Né? A gente sempre se entrega, está sempre se entregando. Mas eu pude ter uma oração mais sincera diante do Senhor, entregando todo o meu ser para o Senhor. Ele leu Hebreus 4:12, mostrando que a palavra é apta, né, para discernir alma e espírito. Então o Senhor, Ele quer, irmãos, Ele quer cortar as juntas e medulas e expor todas as coisas negativas para nós vermos que nós ainda somos muito naturais e que o Senhor precisa trabalhar em nós. Só vamos conseguir frutificar no momento que começarmos a nos consagrar voluntariamente ao Senhor, sem nos preocupar com as nossas coisas. O problema é que quando vamos nos consagrar, a gente começa a pensar, mas se eu guardar esse tempo para o Senhor, se eu for migrar, e as coisas particulares da minha vida? Então a gente começa a analisar. Mas nós não podemos analisar, irmãos. Nós temos que ir nos consagrar ao Senhor. Amém? Amém, nós temos que nos consagrar ao Senhor. E essa conferência ela foi toda inclusiva. Até a aula de economia a gente teve, né? Falando sobre duas empresas, a Sadia e a Perdigão, né? Que as duas elas trabalham no mesmo ramo. Só que a Sadia ela estava tendo um crescimento muito grande, estava ganhando muito dinheiro. Mas só que ela não estava investindo no segmento que é alimentício que ela trabalha, né, a princípio. Ela pegava dinheiro e investia em outros fundos. Enquanto a Perdigão, ela continuou no segmento. Aí a Sadia estava com tanto dinheiro que, puxa, agora eu vou comprar a Perdigão. Foi oferecer a Perdigão. Não quero isso ainda não, né? Aí passou no outro ano, eles continuaram investindo no que não era o segmento. Até que eles tiveram um prejuízo muito grande e quase faliram, quase quebraram, né? Aí tiveram que pedir para fundir, para fazer a fusão das duas empresas com a Perdigão. Aí, irmão, mas por que isso aconteceu? Porque fugiu do alvo, né? E nosso viver cristão, se a gente fala, puxa, agora quanto lucro eu estou tendo? Olha só as minhas obras, olha o que eu estou fazendo. Se a gente perde o alvo, se a gente não está investindo no Senhor, a gente pode acabar caindo, né? E a gente pode acabar caindo numa situação que não é favorável para o Senhor. O Senhor, Ele não quer saber dos nossos lucros. Ele quer saber do nosso alvo. Ele quer saber do nosso coração. Se a gente desvia no que a gente está investindo todo o nosso esforço, todo o nosso vigor, a gente pode acabar se afastando do Senhor. E isso foi muito prático, porque a gente vê em toda situação que se a gente, tanto no nosso viver cotidiano como no nosso viver cristão, a questão é o alvo. A questão é o nosso coração. A gente pode tentar agradar o Senhor com o nosso esforço e não dá certo. Assim como foi com Caim e Abel. Caim, ele foi agradar o Senhor. Puxa, olha só que bonitos frutos. Mas não agradou o Senhor. Que nós precisamos desfrutar do Senhor. Graças a Deus. Amém. Foi falado bastante da oração de Mateus 6, né? Falando que tem que santificar o nome do Senhor. E a vontade do Senhor, ela já é feita no céu. E leu em Apocalipse que fala que os
quatro seres viventes, eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aí depois o irmão leu também em Salmos, né, 115, que fala que no céu tudo já é feito de acordo com a vontade do Senhor. E embaixo fala que o Senhor ele deu a terra aos filhos dos homens. Então o Senhor deu a terra para nós governarmos sobre tudo, né? Mas para governar sobre tudo, a gente precisa santificar o nome do Senhor. E durante toda essa conferência foi falado da questão da gente santificar o nome do Senhor para que a vontade dele seja feita. Uma das mensagens mais interessantes que eu achei também foi justamente o título, né, que o Davi falou, a importância vital de negar a vida da alma. A partir do momento que a gente vê que é vital negar a vida da alma, a vontade do Senhor é feita. E o reino dele é expresso aqui. E ontem o Rogério leu um versículo que fala que o reino do Senhor ele está em nós. Então, para ser feita a vontade do Senhor, a gente precisa ter disposição, entregar o nosso corpo como sacrifício vivo para o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, há um novo vírus, o vírus da alma. Esse mata em um dia. Precisamos invocar o nome do Senhor. Não podemos nos conformar. Somos separados. O Senhor nos deu a luz. O nosso alvo tem que ser o Senhor. Precisamos nos negar e fazer a vontade do Senhor. Somos servos. Jesus é o Senhor. Eu ganhei nessa conferência que eu preciso ser achado. E achado no Espírito. E para isso eu preciso me negar a mim mesmo. É igual o versículo que o irmão leu ontem, aqui em Atos 13. Ele disse assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então eu preciso me negar para fazer a vontade do Senhor. E hoje o Senhor está procurando aqueles que fazem a vontade dEle. Então precisamos ser achados, irmão. Achado no Espírito. E para isso, irmãos, a gente tem que ver a importância de negar a vida da alma. Se a gente não vê essa importância, a gente vai morrer. A vida da alma nos leva para a morte. Então a gente tem que nos negar e fazer a vontade do Senhor. E para isso também a gente precisa de quê? De crescimento de vida. Aí aqui em Romanos 6, 10, fala assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então é a vida do Senhor que vai nos salvar. No dia a dia, nós negando a nós mesmos e fazendo a vontade do Senhor. Por isso que a importância vital de negar a nossa vida da alma é para fazer a vontade do Senhor. E para isso eu preciso invocar mais, ter mais comunhão com os irmãos, desfrutar mais da palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos. O que mais me expôs, né, na palavra, o que foi dado na conferência, foi negar a vida da alma mesmo, né? Eu fico pensando naquela fase, em que eu vou trabalhar, que curso eu vou cursar na faculdade. Aí eu fico fazendo planos, né, por mim mesmo. Aí já fiz planos para daqui 10 anos. Daqui 10 anos eu vou estar fazendo isso, e o tempo do Senhor, né? Os meus planos para o Senhor seriam, eu faço um ano de SAAP, 6 meses, sirvo, e vou para as reuniões normalmente. Aí eu tenho que ver que está tudo errado, né, irmãos? O foco tem que ser o Senhor. O resto é resto. O resto o Senhor proverá, né? Eu tenho que voltar minha vida a fazer meus planos de acordo com o Senhor. Na verdade, eu não tenho que fazer meus planos. Meus planos têm que ser os planos do Senhor para mim. Eu tenho que realmente negar a vida da alma e pensar que o Senhor tem um plano para mim. Não sou eu que tenho esse plano para mim, né? E eu tenho que, de acordo com que eu vou seguindo o que o Senhor quer para minha vida, o Senhor vai me dando aquilo, vai me dando as escolhas certas, né? Amém. Amém. Enquanto eu cheguei na conferência, cheguei no último dia do primeiro período, e esse quadro que o Elcio traçou, chamando esse jovem, me impactou bastante, porque de repente a gente viu aquela criança ali, era uma criança, um menino muito pequeno, e aí o Elcio fez essa pergunta: você está pronto para reinar? E ele: não estou. Então tá, cresce em 1 hora. E aí todo mundo começou a rir, né? E o Elcio disse: vocês estão rindo? Isso é o tribunal de Cristo. Quando ele disse isso, me deu uma sensação desconfortável, porque eu falei: meu Deus, pode ser eu ali. Eu preciso de tempo para crescer. Então, e aí, mais uma vez, aí no segundo período, o Senhor veio falar comigo o seguinte: tanto Satanás quanto o Senhor conhece o nosso ponto fraco.
A questão toda é que Satanás ele vai usar disso para fazer com que você não cresça. Eu percebi isso na minha experiência. Eu tenho uma tendência muito forte em não querer negar a vida da alma. E quando o irmão liberou essa mensagem, que é a importância vital de negar a vida da alma, eu percebi uma coisa, que essa necessidade minha por um amor natural, por um contato natural com as pessoas, me impede de crescer. E me pedindo de crescer, vai me impedir de reinar também. Então, o que a gente tem que lembrar, irmãos, a despeito do quão fraco a gente seja, do quão difícil seja negar a vida da alma, o que a gente tem que lembrar é que nasceu um novo homem para quem é importante, sabe, o nome do Senhor. Para quem é importante santificar o nome do Senhor. Para quem é importante a vontade de Deus. Para quem é importante o reino de Deus. É nisso que a gente tem que focar para crescer, sabe? Esquece todo o resto. Eu estou falando isso porque é a minha experiência. Eu quero esquecer todo o resto porque se alguém quiser ir. O Senhor não obriga. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E a decisão que eu tomei na conferência é essa. Senhor, a despeito de quão fraco eu seja, a despeito é importante porque eu fui separado para o Evangelho. É importante porque o reino de Deus precisa vir para a terra. É importante porque a vontade de Deus precisa ser feita nessa terra. Então, não é a minha vontade, sabe? Não é o que eu penso, não é como eu sinto, mas é como Deus quer. É como o reino de Deus precisa acontecer nessa terra. Então, irmãos, e aí às vezes a gente cai nessa. Mas eu erro tanto, eu tropeço tanto. E aí o irmão mostrou pra gente. Irmão, a sua condição não é pior do que a de Davi. Davi, a única coisa que Davi, às vezes, que Davi fez diferente, e que às vezes a gente não faz, é reconhecer, pedir perdão pelo pecado. Então, eu quero muito perceber isso, que eu fui separado para o Evangelho e que o que é importante não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Amém. Amém. Foi muito rica mesmo essa conferência e veio para nos amadurecer mesmo. Que ele até perguntou quanto tempo mais a gente vai deixar de ser menino, né? Porque muitas vezes a gente vai para a conferência, volta e a gente se esfria e lá realmente a gente viu que a gente tem que crescer para herdar o reino. E eu ganhei muito também da importância vital de negar a vida da alma, mas eu ganhei também a importância vital de invocar o nome do Senhor. Que pra gente ficar frio, coração endurecido, é apenas um dia. E quantas vezes a gente leva a semana e esquece de invocar o nome do Senhor, ler o alimento diário, e o Senhor pode me tocar muito nesse ponto, né? Que ele falou que quando a gente está invocando, a gente santifica o nome do Senhor. Amém. E o irmão até virou e falou assim, quantas vezes a gente invoca por invocar, canta por cantar, fala por falar. E eu virei e falei assim, Senhor, quantas vezes realmente, porque quando a gente está invocando o Senhor, a gente está dando total liberdade para mostrar para todo mundo aí que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Amém. Então a gente não pode invocar de qualquer jeito. A gente realmente tem que santificar o nome do Senhor. Amém. Então eu pude ganhar muito com isso. E que eu quero que, de agora em diante, o meu viver seja esse. Amém. A ponto de eu mostrar para todo mundo que o Senhor é o Senhor da minha vida. Amém, Amém, irmãos, né? Graças ao Senhor, eu ganhei algo assim, aparentemente tão simples, né? Mas em 10 anos que eu reúno, eu posso falar que foi uma revelação, né? Que eu recebi do Senhor, né? E eu fiquei muito feliz, né? Em Mateus 6, versículo 21, diz assim... Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E em Lucas 6, 46, também fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu confesso assim que eu sempre tinha visto... invocar o nome do Senhor como para ser salvo, lá em Romanos 10, 13, que fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Depois em Mateus 6 fala da oração dominical para a gente santificar o nome do Senhor, né? Mas realmente invocar o nome do Senhor para que o Senhor se torne o Senhor da nossa vida, irmãos, isso foi algo muito novo para mim, né? E realmente eu vejo que o Senhor, em todas as coisas, quando Ele veio aqui na Terra,
ele obedeceu ao Pai, né? Ele foi fiel, né? E o Senhor, ele tinha a semelhança do pecado, mas ele não tinha o pecado dentro dele. Então ali ele viveu como um homem, né, propício a que o pecado pudesse entrar nele, né? Satanás a todo momento estava rondando ele para que ele pudesse abrir um espaço para que o pecado entrasse nele. Irmãos, e se o Senhor tivesse não obedecido ao Pai em algum momento, Satanás teria entrado nele como pecado. Irmãos, e nós seríamos condenados eternamente. Ó Senhor Jesus. Senhor, mas graças a Deus, né? Porque o Senhor Jesus, ele foi aceito pelo Pai, né? Em todas as coisas ele obedeceu ao Senhor. E a prova disso foi que ele morreu e ressuscitou, né? O Pai o aprovou, né? Então, hoje eu vejo que o Senhor precisa aprovar o nosso viver, né? No versículo que o irmão leu ontem, de 2 Coríntios 6, 46. Não, é 2 Coríntios 5, eu vou ler o 14 e depois o 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Aí o 15 diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, nós cantamos um hino na reunião de jovens, que é o suplemento 76, e fala que nós somos aperfeiçoados, né? Dia a dia em comunhão. E fala que nós não podemos viver para nós mesmos, né? E esse versículo vem confirmar, né, que o Senhor morreu por nós, né, para provar que realmente é capaz a gente ser um vencedor, né? E a vida do Senhor, ela está em nós. E nós não podemos, irmãos, viver por nós mesmos, né? Ó Senhor Jesus, diante desse falar dos irmãos, né? Da conferência, e a conferência veio terminar aqui, né? Nessa mensagem, para nós apresentarmos o nosso corpo, né? Como sacrifício santo e agradável ao Senhor, né? Então eu quero apresentar o meu corpo, né? Eu quero invocar o nome do Senhor para que o Senhor seja o Senhor da minha vida, né? Para que o Senhor seja tudo para mim, né? Porque não adianta mais eu invocar o nome do Senhor só da boca para fora, para santificar o nome do Senhor, para o Senhor fazer a vontade dele aqui na terra. O Senhor precisa fazer a vontade dele sobre a minha vida. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Separado para o Evangelho de Deus. Graças ao Senhor, o Senhor está nos separando para o seu Evangelho. Graças ao Senhor, hoje nós sabemos quanto mais desfrutamos o Senhor, mais no Espírito, mais o Senhor é acrescentado a nós. Mais esse fogo, a temperatura vai aumentando e cada vez mais somos separados para o Senhor. A vida do Senhor cresce em nós e cada vez menos impurezas vão existir em nós. Ó Senhor Jesus, essa é a separação que o Senhor quer fazer em nós, separar todas as impurezas e acrescentar a vida a nós. Graças ao Senhor, esse Espírito queimando é como um grande forno. O irmão deu esse exemplo para nós. Esse forno, a temperatura é altíssima, porque precisa queimar nossas impurezas. E ele falou que esse forno ele precisa de duas coisas. Ele não pode perder calor, ele não pode dar brecha nenhuma para manter o calor, e cada vez mais precisa ser acrescentado mais calor. Nós vimos que essas brechas que nós damos para o calor se esvair, o irmão falou, é a nossa alma, a gente dá brecha para a nossa alma. O irmão deu até 2 exemplos. Um deles aqui sobre Paulo, Romanos 9,3 fala: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Quer dizer, aqui no começo ele fala, porque eu mesmo. Então ele viu que eu mesmo, o problema somos nós mesmos. Ele viu, Paulo, que o problema era ele mesmo. Ó Senhor Jesus, essa brecha que nós damos é de nós mesmos. Ó Senhor Jesus. Outro exemplo que ele deu foi o exemplo de Pedro. Quando o Senhor apresentou o grande lençol branco, falou, Pedro, mata e come. E Pedro se negou. Ó Senhor Jesus, às vezes nossa vontade própria, nós mesmos impedimos que o calor do Espírito venha nos queimar nossas impurezas. Ó Senhor Jesus, o título dessa mensagem que falou sobre isso foi o caminho da autossuficiência versus o caminho da vida. Muitas vezes nós vamos pelo caminho da autossuficiência. Nós achamos que sabemos fazer alguma coisa. Queremos fazer a vontade do Senhor por nós mesmos. Ó Senhor Jesus. Outro ponto importante, o forno,
né, essas grandes acearias, o fogo dali, ele é tão quente que eles nem apagam de um dia para o outro. O fogo continua aceso, porque no dia seguinte, se tiver que reacender o fogo, vai demandar grande quantidade de energia. E essa é a mesma questão do Espírito. O Espírito hoje, irmãos, os jovens do primeiro período viram que o Espírito ele morre em um dia. O Espírito se apaga em um dia. Então nós não podemos, né, passar um dia sem desfrutar o Senhor. Não podemos deixar esse fogo apagar. Não podemos dar brecha. Né, e cada vez mais esse fogo precisamos dar mais temperatura, né, e essa temperatura é invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Outro ponto que eu ganhei muito foi a questão do foco, né, nós não podemos perder o foco. Ó Senhor Jesus, né, não podemos olhar para trás, achar que já fizemos alguma coisa, né, precisamos olhar sempre para frente. Né, os irmãos já deram exemplo da Sadia e da Perdigão. Não perder o foco, irmãos, sempre olhar para o alvo. O nosso foco, qual que é? Gênesis 1, 28. Nos multiplicar, dar frutos. Ó Senhor Jesus. Um versículo que eu quero deixar para os jovens. 2 Timóteo 2,15. É um versículo aqui para mostrar que o nosso foco deve ser esse aqui. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ó Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando veio à terra, o foco dele era o reino. Ó Senhor Jesus. Nosso foco hoje, irmãos, é o reino. Ó Senhor Jesus, é a igreja. Nada mais é o nosso foco. Nosso foco tem que ser a vida da igreja. Focar, trazer o reino do Senhor de volta. Ó Senhor Jesus. Diz ao Senhor. Amém. Amém, irmãos. Eu fui muito tocado nessa conferência com o invocar o nome do Senhor, né? Quando a gente invoca o nome do Senhor, a gente traz o reino do Senhor aqui para a terra e é feita a vontade do Senhor. Eu vejo na minha experiência, muitas vezes eu invoquei buscando o meu próprio interesse, né? Como se eu dissesse assim para o Senhor, Senhor, abençoe a minha vontade. Muitas vezes eu invoco o Senhor querendo que o Senhor atenda às minhas necessidades. Mas nessa conferência, eu fui muito iluminado nessa questão. De quando eu invoco o Senhor, é como se eu dissesse, Senhor, aqui quem manda é o Senhor. O Senhor é que vai fazer sua vontade agora. Não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. Ontem o irmão citou em Salmos, né, que fala que nos céus é feita a vontade do Senhor. Mas que a terra, Ele deu para os filhos dos homens. O Senhor deu a terra para nós. Será que na porção que o Senhor deu à nossa terra, será que está sendo feita a vontade do Senhor? Ou será que está sendo feita a nossa vontade? Muitas vezes eu vejo que eu faço muito a minha vontade na parte da terra que o Senhor me deu, né? A terra que o Senhor nos deu é onde nós estamos, né? No nosso dia a dia, nos estudos, no trabalho, na nossa vida familiar. Será que no nosso viver é o Senhor que está fazendo a vontade dEle? Então fui muito iluminado nessa questão de invocar o nome do Senhor, para que onde quer que eu esteja, o reino possa ser realidade ali, né? O Senhor vai fazer a vontade dEle aonde eu for, se eu deixar que Ele tenha essa liberdade. Se eu puder invocar e dar para Ele autoridade para que Ele possa reinar sobre a minha vida. Amém. Amém. Eu ganhei muito quando o irmão falou de Romanos 7, uns versículos, o 15. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Irmãos, se acabasse aqui, eu nem sei o que eu ia fazer, porque esses versículos, eles expõem claramente a nossa condição. De dentro de nós não sai nada de bom, né? Essa é a nossa condição. O que a gente vai poder fazer? A gente não consegue fazer bem, a gente só faz o mal, mesmo a gente não querendo, a gente faz, porque dentro de nós tem uma constante luta, né? A gente não consegue sair disso. Mas aí vem o 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. Senhor, graças a Deus. Irmãos, se não fosse o Senhor, o que ia ser de nós? Nem o bem que a gente quer fazer, a gente não consegue. A gente fica preso na nossa mente. Ó Senhor Jesus, mas por meio do Senhor a gente pode ser mais que vencedores.
Graças a Deus por essa conferência. Amém. Essa conferência foi muito rica, irmãos. Numa dessas mensagens, o que me chamou a atenção foi logo no título, a importância vital de se negar a vida da alma. Porque sempre me falaram de negar a vida da alma, mas só que nunca me falaram que era vital. Nunca me falaram que era vital negar a vida da alma. Então, logicamente, se eu não negar a minha vida da alma, eu vou morrer. Ó, Senhor Jesus, amém. Se eu tentar me preservar, o resultado vai ser morte. Mas se eu abrir mão das minhas coisas, se eu abrir mão de mim mesmo para seguir o Senhor, o resultado é vida. Amém. Com certeza é vida. Com certeza é vida, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Essa mensagem foi a que eu mais toquei também. A importância vital de negar a vida da alma. Essa palavra vital chamou a atenção de todos, porque realmente temos escutado falar muito sobre negar a vida da alma e ainda precisamos escutar mais. Mas a conotação de que agora é uma questão de vida ou morte, irmãos, o que é vida ou morte para cada um de nós? Você tem que considerar. Ainda mais as voltas do Senhor, tão próxima que está, precisamos perceber o quanto é vital negar a vida da alma. O irmão, ele passeou na Bíblia mostrando o que aconteceu com os apóstolos quando eles não negaram a vida da alma, dando ênfase ali em Pedro, em Paulo, que eles puseram todo o plano, toda a economia de Deus, quase a perdição pelo fato deles amarem mais a si mesmo do que o Senhor tinha revelado a cada um de nós. E o que nos chamou a atenção ali é porque cada um estava no ápice do seu serviço ao Senhor, do que o Senhor estava fazendo a cada um deles, em relação a Pedro, em relação a Paulo. Então, o que dirá de nós? Se os apóstolos não tiveram o selo de essa palavra aí. Desculpa. Se os apóstolos não tiveram esse selo, irmãos, imagina nós. Mas claro, quem não queria ser Pedro, Paulo, João no Novo Testamento? Mas o Senhor tem dado uma porção a cada um de nós. Rapidamente, só em 2 Crônicas 26, queria que os irmãos acompanhassem alguns versículos, serei bem breve. Tendo comunhão com o irmão acerca dessa mensagem, ele me mostrou esses versículos em 2 Crônica, capítulo 26, puxa, me chamou muita atenção, que é o reinado de Uzias. 26:1. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu o rei em lugar de Amazias, seu pai. Com 16 anos, um rei em Israel foi estabelecido. Com 16 anos, começa a conferência de segundo período. Então o Senhor, ele nos mostra que podemos ser reis. Um jovem de 16 anos, ele pode ser rei diante do Senhor. Quer dizer, ele pode entregar todo o seu coração e perceber a vitalidade, a importância de se negar a vida da alma. Versículo 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. 5. Propôs buscar-se a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. 7. Deus ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. 8. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhava até a entrada do Egito, porque se tinha tornado um extremo forte. Opa, aí a gente já tem que tomar cuidado. Do 9 ao 14, depois os irmãos podem ler, é muito legal, mostra o que Uzias fez. Edificou torres, edificou cisternas, tinha um grande exército, ele ficou muito poderoso diante do Senhor e diante dos homens. 15. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Até que se tornou forte. Do 16 até o 20, Uzias, por causa da sua soberba, quis se tornar um sacerdote. E entrou no templo para queimar incenso, no altar de incenso.
E ali os sacerdotes o resistiram, ele ficou indignado. E no versículo 20, então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Me chamou muita atenção essa lepra na testa de Uzias. Porque o Senhor curou muitos leprosos, vimos muitos leprosos na Bíblia, mas ser leproso na testa, irmão, nem que você queira, você não consegue esconder. Todos podiam ver que o rei Uzias era leproso na testa. E ele precisou ser apartado do povo e da casa do Senhor por causa dessa rebelião que aconteceu com ele. Isso é uma prova clara que é vital negarmos a vida da alma. O jovem, ele é muito forte. Todos comprovamos que nós somos fortes. E essa fortaleza que nós temos, se nós não canalizarmos para o Senhor, realmente causa em nós lepra. Realmente causa em nós rebeldia. E misericórdia, irmãos, do Senhor ter que nos substituir ou nos cortar, porque ele vai precisar de outro povo que lhe produza os respectivos frutos. Senhor Jesus, então graças ao Senhor que ele nos deu essa mensagem. Que é tão importante nós negarmos a vida da alma, que a nossa vida está em jogo. Igual Pedro ganhou, certamente também, se negarmos a nossa vida da alma, vida será gerada em nós. Toda lepra em nós será consumida. Irmãos, que o Senhor possa nos iluminar de toda a nossa rebelião, de tudo de bom que Ele tem feito conosco, e certamente tem feito conosco, mas que possamos sempre considerar o caminho de negar a vida da alma, nos humilharmos, chegarmos no Senhor como Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus e fez toda a sua vontade. Jesus é o Senhor. Amém. Eu desfrutei muito de uma mensagem que foi o caminho da vida e o caminho da autossuficiência. Porque daí tem o versículo, né, que 2 Timóteo 2:22, que fala: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Esse é o caminho da vida, né? Se a gente quiser andar pelo caminho da vida, a gente tem que estar andando com os que invocam o nome do Senhor. Porque os que invocam o nome do Senhor são os que fazem a vontade do Senhor. E daí já entra a questão, né, de santificar o nome do Senhor. Eu também nunca tinha visto dessa forma, né, que a gente tem que invocar o nome do Senhor, santificando o nome do Senhor, né, não é invocando, não é falando qualquer outro nome, né, tem que ser santificando o nome do Senhor e dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Amém. Amém, irmãos. Eu toquei muito também nessa questão do invocar o nome do Senhor, né? Mas para mim foi uma coisa meio diferente, porque Mateus, os versículos de Mateus 6, 9 a 15, a oração dominical, nunca tinham tido tanto sentido para mim, né? Na verdade, tinha até uma conotação meio negativa para mim, né? Eu encarava aquilo como uma oração muito repetitiva, né? Que as pessoas tinham tomado como uma coisa, né, irreal para elas. Mas esses versículos puderam ter um novo sentido para mim, né? Na verdade, esses versículos são muito ricos, irmão. Eles ensinam que realmente a gente tem que, ao orar, ao invocar o nome do Senhor, nós temos que santificar o nome do Senhor. Na verdade, o próprio orar, o próprio invocar o Senhor é um santificar, irmãos. E dizer que esse nome está acima de todo nome, irmãos. Esse nome está regendo a nossa vida. Amém. Ó, Senhor Jesus. E para mim o nome do Senhor se tornou muito mais doce, né? E esses versículos eu pude ganhar mais realidade, sabe, irmãos? Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, essa conferência, a palavra, como o irmão falou, foi muito forte, né? Se os irmãos puderem acessar o site, baixar as mensagens e ouvir, irmãos, é muito bom. Eu até baixei já todas as mensagens do meu celular, porque eu coloco o fone de ouvido e de vez em quando eu estou ruminando a palavra. Como o irmão falou, a questão da lepra, irmãos, como isso é perigoso. O irmão falou, olha, o primeiro sintoma da lepra é a insensibilidade.
pessoa fica insensível e depois a parte do corpo ela cai. Irmãos, que nós ficamos livres dessa situação espiritual. O irmão falou, muitas pessoas cuidam do corpo físico, cuidam de tantas coisas, e a nossa vida espiritual como está? Né? A volta do Senhor está próxima, o Senhor intensificando a palavra, os irmãos ali laborando, por amor aos jovens, se dedicando a cada um de nós. Eu falei, Senhor, quanto a mim, que o meu coração esteja aberto à tua palavra. Né? A questão que o irmão deixou muito clara, a questão de negar a vida da alma. Só que, irmãos, a questão é, temos o conhecimento de que precisamos negar a vida da alma? Temos. Mas o irmão deixou muito claro, irmão, se você deixar um dia de tocar o Senhor, isso é suficiente para você cair na morte. A gente sabe da palavra, sabe. Se você for olhar assim, eu lembro até das mensagens que foram faladas na conferência. Mas o irmão falou, irmão, se entreguem como sacrifício vivo ao Senhor todos os dias. Esse tem que ser o nosso coração. Senhor, sua palavra foi dada, que isso não seja mais uma palavra ou um conhecimento, mas que seja uma palavra viva, vida para nós. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, irmãos. Possamos desfrutar o Senhor todos os dias.